Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios do Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece, por favor, vai lá, www.olapodcast.com. Um monte de conteúdo legal, um monte de coisa bacana acontecendo. Lembrando que o Pod Esporte também tá no Spotify e no Deezer. E, mais recentemente, estamos na Isto É. Sim, Isto É Esporte. Tá lá o Pod Esporte, com todos os episódios que você queira curtir. Tem muita coisa legal. Então, por favor, dá aquela moral lá, tanto no canal do YouTube da Isto É, quanto no canal do YouTube do Pod Esporte, tá bom? Hoje estamos com mais uma classificada para Paris 2024. Uma classificação inédita, que acho que quem acompanhou aí ficou bem emocionado, sabe que ela tá correndo atrás desde Tóquio, atrás dessa vaga olímpica. Então seja muito bem-vindo ao Pod Esporte. Júlia Penalber, obrigado pela sua presença, Júlia. Fala, Diogo. Fala, galera do Pod Esporte. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha jornada, né, dessa caminhada até essa classificação. Eu acho que a gente vai ter muito papo bom para colocar aqui e obrigada pelo convite também. Imagina, o prazer é nosso. E aí, a ansiedade, como é que tá? Tô bem. Já deu pra cair a ficha? Já deu pra cair a ficha que tá em Paris? Eu acho que eu tô nesse processo, né, de cair a ficha, porque, na verdade, não que não tenha caído, né, mas foram muitos anos de batalha para essa vaga, foi toda a minha vida no esporte foi para realizar esse sonho. E é engraçado que no dia que aconteceu, eu fiquei pensando, eu não acredito, todo mundo que falava comigo, poxa, parabéns, fiquei muito feliz, tal. E eu falava assim, eu não acredito que esse dia aconteceu, porque eu esperei tanto por esse dia, né? Eu sei que eu tenho, uma vez que eu tô lá, né, eu vou batalhar, né, para lutar por medalha, para, enfim, para fazer outros feitos, mas é porque foi uma realização muito grande e foi um caminho muito tortuoso, assim, né, para chegar. Foi totalmente fora do meu plano, né? E sempre é assim, na verdade, né? As coisas em prol de grandes objetivos tem um caminho muito tortuoso mesmo. Nunca corre conforme a gente planeja. Não, claro que não. Isso, na verdade, eu acho que é ser atleta, né? Ser atleta é isso, é a gente traçar planos e metas, mas saber que no meio tem um monte de obstáculo, um monte de buraco nesse caminho, é sempre mais complicado, mas talvez isso traga um gostinho diferente quando a gente conquista, né? Quando a gente conquista ou uma medalha ou uma vaga que era o seu objetivo. Você estava em busca dessa vaga aí desde Tóquio, certo? Ou tem mais tempo que você está nessa caminhada aí? Na verdade, eu pelo menos considero que tem bem mais tempo, porque vou botar aqui em questão a minha breve história, né? A gente pode até entrar mais a fundo Por nela, favor, mas é isso que a gente quer ouvir, a sua história, eu exatamente. comecei como atleta de judô antes do wrestling. Eu comecei com 3 anos de idade, né? Obviamente, eu não era uma atleta de alto rendimento com 3 anos de idade, mas eu fui me encaminhando ali, né, juntamente com meu irmão, para ser atleta de alto rendimento. Então, comecei a competir cedo e tudo mais, e comecei a ter uma convivência muito grande com atletas de alto nível, né, sei lá, com 8 anos de idade, eu estava na Universidade de Gama Filho, onde era uma das maiores equipes do Rio de Janeiro de judô, e convivendo com atletas, né, destaques, assim, né, que era a Daniela Pouzinho, Flávio Canto, e eu já os acompanhava e acompanhei um pouquinho, apesar de ser muito novinha, desse processo deles, já eram grandes ídolos ali pra gente. E aí enfim, os anos foram se passando e meu sonho para ir para a Olimpíada foi se tornando cada vez mais, né, real mesmo, era o meu objetivo. E quando eu tinha 15 anos, em 2007, existia uma seletiva para integrar a seleção A e B, né, para poder ir para os Jogos de Pequim. Eu participei dessa seletiva com 15 anos. Nossa! Bem novinha, assim, eu fui uma das poucas convocadas ali, porque eu tinha tido alguns resultados na categoria sênior, então eu acabei ficando em segundo nessa seletiva. Já existia a equipe A, e quem ganhasse essa seletiva ia para uma outra seletiva para disputar a equipe B. Então, era uma seletiva ali, cara, já estava muito afunilada, sabe? Então, dali, eu já considero que foi minha primeira grande tentativa para ir para os Jogos Olímpicos. E de lá Então para você tá cá, eu faz sempre tempo achei que a nesse... próxima ia ser minha, sabe?
Mas aí, você tava ali, seletiva olímpica judô, né? E assim, judô, quando a gente fala de judô no Brasil, a gente fala de medalha, a gente fala de grandes nomes do Sim. esporte nacional. Sempre que tem Jogos Olímpicos, o judô é um esporte que a gente espera medalhas, né? É um esporte, né, com uma história muito grande dentro dos Jogos Olímpicos para o Brasil. Mas aí você tinha essa vontade de ir para os Jogos Olímpicos, né? Pô, lá em Pequim, não sabia disso, né? Que, pô, estamos falando aí de Pequim, Rio, 2008. não, Pequim, Londres, Rio, estamos falando aí de 5 ciclos olímpicos para trás. E você com essa vontade de ir para os Jogos Olímpicos no judô. E que momento você falou, não é o judô? Porque, assim, para mim é um negócio, é a mesma coisa que eu falar, para mim não é o handball, é o basquete. Né? Tipo, Sim. tô mudando completamente de ventos, de ares. Que momento que foi isso? Que você falou, pelo judô, acho que não é o caminho, acho que é o wrestling. E como é que foi isso? Ali, né, nesse período até, né, que fiz a seletiva, né, eu estava começando a crescer muito como atleta ali de alto rendimento, né, dentro do Brasil. Eu tinha um estilo de luta que pegava muito na perna, que fazia muita catada de perna, e era o meu principal golpe, né? Então eu estava me desenvolvendo muito bem nessa linha, nesse estilo de luta. E eu não me lembro o ano ao certo, acho que foi em 2009 que fizeram uma primeira mudança ali, né, de regras, porque o judô o pessoal estava catando muita perna, estava indo direto, sem segurar no kimono, e aí estava se assemelhando muito ao wrestling, na verdade. E aí Aham. houve mudanças, né, que podia segurar no kimono e depois pegar na perna, e se eu não me engano, em 2010 mudaram de vez, assim, falaram que não poderia nem tocar na perna mais. E isso para A mim velha, e boa, a velha e boa baiana não podia mais não rolar. podia. E isso me quebrou muito, porque era o meu principal golpe. E daí em diante, né, eu tive que me readaptar, apesar de eu ser nova, eu já estava há muitos anos treinando, né? Já estava há muitos anos nesse estilo de luta também. Então eu tive que meio que me reinventar ali, né? Tentar utilizar novos golpes, tornar outros golpes mais fortes. E fui, né, seguindo esse processo de adaptação. E aí, enfim, fui competindo, ganhava algumas competições, outras não. Meu rendimento começou a cair um pouco dentro do judô. Isso foi me frustrando no decorrer, né, desses anos. E, e eu também tinha uns amigos que já estavam começando a competir, na verdade, wrestling. E eles competiam porque wrestling, na verdade, na época, não tinha muita gente competindo, era uma forma do pessoal ganhar bolsa atleta, né? O pessoal ia lá, o Campeonato Brasileiro, né, na época não era cheio, né, era bem vazio. A gente, vamos fazer isso aí, né? Aí eu fui numa competição, né, em 2010 mesmo. Eu lembro que eu fui numa competição que esses meus amigos foram, e aí eu fui de doida mesmo. Fui e sem saber regra, sem saber nada, me explicou na hora. Só não puxa pra guarda, faz golpe o que você puder, tenta jogar e imobilizar. Foi isso que me falaram. Aí eu falei, Assim. vambora. Aí fui, perdi, né? Fiquei em segundo, perdi para uma atleta que já, enfim, já treinava, já tinha um nível bem mais alto do que eu, obviamente, e aí que era atleta de wrestling, e aí, enfim, fiquei indo para o judô, e em 2012 também, pensando em Bolsa Atleta, fiz mais um campeonato brasileiro júnior na época, também a mesma coisa, aí eu acabei lutando com a Laís, né, a Laís, que é outra atleta de wrestling também, que foi 2 vezes a Olimpíada, na época ela era, né, tinha a mesma idade, e ela também me passou o carro, porque eu não treinava nada, né, entrei de doida novamente, sem treinar, e nisso, né, meu foco obviamente era o judô, eu era judoca. No final de 2012, que foi quando eu estava mais frustrada com o judô, eu comecei a treinar wrestling, né? Já tinha tido contato, pensando na luta mais de agarre. Eu achei que poderia me ajudar nisso, né? Dentro do judô. E aí, no final de Você 2012, estava realmente eu usando. comecei a treinar. Oi? Você começou a usar o wrestling de uma maneira que pudesse te ajudar no judô.
né? Isso. Como se fosse uma preparação pro judô. Em nenhum Isso. momento, até esse momento aí, nenhum momento você pensou que o wrestling ia ser o seu esporte. Você Não, estava não. usando ele como um meio pro judô. Era uma E, outra putz, atividade, eu 2012, pensei em cara. ser uma outra atividade que poderia, de alguma forma, melhorar, né, no judô, enfim, como não estava com resultados tão expressivos mais, né, apesar de eu estar ali no bolo, mas eu não era mais uma das tops ali, sabe? Aham. E aí eu comecei a treinar, final de 2012, tinha uma galera treinando aqui no Rio, e 3 meses depois ia ter um trials, né, que é tipo uma seletiva, né, para viajar para Cuba. E eu falei, eu vou entrar nisso aí. Tinha eu e uma outra amiga também, que era a mesma situação que eu. Estava no judô, também estava desanimada. E a gente, vamos entrar nisso aí. Aí entramos, e eu acabei nesse trial sendo convocada para ir para Cuba, ficar um mês em Cuba. Meu Deus. Eu falei, caramba, eu fiquei super feliz, né? Eu falei, caramba, que oportunidade maneira, porque eu sempre quis ir a Cuba, e eu nunca tinha conseguido ir pelo judô. Eu tive bastante viagem, assim, pelo judô, mas eu não estava indo tanto para fora. Eu ia competir um campeonato pan-americano, né? Consegui fazer um circuito internacional quando eu era júnior, mas eu não estava viajando muito. Então eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Eu falei, caramba, que oportunidade maneira. E E aí aí, foi esse momento aí que talvez tenha virado a chave de falar, opa, isso aqui acho que é pra mim, acho que eu vou me dedicar a isso. então, para falar a verdade, ali ainda não. Eu não virei a chave ali. Você Demorou um tava pouquinho. insistindo no judô. Porque eu também eu recebia, né, pelo judô, né, eu era de clubes, né, que me pagavam. Então, assim, ainda na minha cabeça era judô. E aí eu Mas o que que a galera, o que que Sensei, a galera do clube falava? Tipo, você ficou um mês em Cuba, Aham. né, pra lutar o wrestling, e o que que a galera do judô, do seu clube falava? Não, beleza, vai. Eles ficavam felizes por mim, porque eu estava tendo uma oportunidade, mal ou bem eu estava me mantendo competitiva, né, para o judô, e eu não deixava de cumprir com as obrigações do judô, né, que eram os campeonatos mais importantes. Não colidiu, assim, né, as datas não Aham, colidiram. Então, não era um problema para eles. entendi. Cara, que doideira. Aí você volta desse mês aí em Cuba, Sim. e aí, o que rolou? Aí, né, eu comecei a partir daquele ano, comecei a ficar, vou começar a frequentar mais os treinos. E aí eu comecei a frequentar um pouquinho mais os treinos de wrestling, porém, sempre com minha prioridade no judô. Até pensando nesse lado profissional, né? Minha prioridade era o judô. Quando fosse bater as duas competições, né, dois compromissos importantes de cada um, na minha cabeça eu ia dar prioridade ao judô. E aí, no meio do ano, me convocaram também para alguns torneios na Europa, e aí eu fui, e fui bem, assim, né, consegui ganhar medalha, e pessoal, eu comecei a sentir que o pessoal do wrestling estava me vendo como, né, um potencial, viu algo em mim ali. Aham, E, assim, bem resumido, né? Passou o ano, eu fiquei nesse lá e cá, porém, ainda, no 2013, o judô estava falando um pouquinho mais alto ainda. Quando passou o ano de 2013, eu falei, poxa, eu tenho que me preparar melhor, né, para competir nos campeonatos de wrestling. Eu comecei a ver o wrestling de uma outra forma. E aí iniciou 2014, né? Eu comecei a baixar um pouquinho de peso, porque eu ia no peso que eu estava comendo pra caramba, sabe? Como uhum, era tipo algo a mais, eu não vislumbrava, né, muito mais do que aquilo. E aí, a partir de 2014, os técnicos conversaram comigo também, né, que começaram a ver o potencial em mim, falaram, se você quiser ir viajar mais, você tem que baixar seu peso, essa categoria vai ser melhor para você. E aí eu comecei a fazer isso, né? Me encaminhar para ganhar a vaga, né, no peso de baixo. E aí passei 2014, né, baixando um pouco de peso, lutando no peso de baixo. E aí eu acabei sendo campeã brasileira, né? Foi meu primeiro título brasileiro no wrestling.
e fui convocada para o Campeonato Mundial, para o Campeonato Pan-Americano, lutei o Campeonato Pan-Americano e para o Campeonato Mundial. E aí eu fui 8º lugar no Campeonato Mundial. Nisso que eu fui para o Campeonato Mundial, uma semana depois, eu fui lutar o Campeonato Brasileiro Sub-23 de Judô. Foi uma loucura, assim. Eu lutei no Uzbequistão, né, uma semana no Campeonato Mundial, e uma semana depois estava aqui lutando no Campeonato Brasileiro Sub-23. Aí, nesse momento que a ficha realmente, eu falo assim, que a ficha caiu ali, né? Eu falei, não, se eu quiser ir para a Olimpíada em algo, eu tenho que dar prioridade a algo. E É aí, claro. nesse momento, eu falei, eu vou lutar aqui esse brasileiro, né? Vou arcar com os compromissos que eu tenho com a equipe, e fim do ano vou pro wrestling, né? Vou ter que ir pro wrestling, ter que dar prioridade. E aí eu lutei Pô, o Grand Prix de clubes, né? Pelo judô, lá pelo Instituto Reação, que era meu clube na época. E finalizei. Tanto é que eu cheguei, por conta do meu título brasileiro sub-23, eu cheguei a ser convocada para a seletiva de fim de ano para integrar a seleção. Eu nem participei, eu falei, eu nem vou. Cara, isso é o que eu digo que é vontade de ir para uns Jogos Olímpicos, né? Você começou a, tipo, vou para 2 esportes, então um vai dar certo e aí vou levando os dois, uma hora eu vou seguir o caminho de um. E você, assim, você estava no Instituto Reação, né? O instituto lá que é do Flávio Canto, né? Sim. Saiu só a Rafaela Silva de lá, tem um monte de gente que saiu de lá. Você estava no caminho, né, até que correto. Mas que bom, né? Que bom que você optou pelo wrestling, porque os resultados vieram fortes, né? Na sua carreira. Você, essa competição que você participou no Uzbequistão, já era a categoria que você luta hoje? De peso, eu digo? Na verdade, na época eu estava fazendo uma transição, né, para baixar para 53 quilos. Eu no judô, quando eu era atleta de judô, eu competia até 57 quilos, né? E aí no wrestling, como a pesagem era um dia antes, né, a estrutura da galera do wrestling era muito maior, assim. Então os técnicos falavam para mim, você é muito pequena, né? Seu biotipo é muito pequeno para a categoria que seria a minha 57, que na verdade era 58 no wrestling. Aham. E me pediram para baixar. E aí eu estava num processo, né, de reduzir o peso, eu estava indo para 53 quilos, porém, nesse do Uzbequistão, eu lutei numa categoria intermediária, que é uma categoria não olímpica. O wrestling, nos campeonatos, quase que todos, assim, digamos, no Campeonato Mundial, Campeonato Pan-Americano, só em jogos que não tem, mas em resto tem, que são pesos não olímpicos. Existem, são 6 categorias olímpicas e 6 não olímpicas. Desculpa, 6 olímpicas e 4 não olímpicas. Vários esportes são assim, né? Nas Olimpíadas. Tem as categorias que são olímpicas, tem Sim. vários. Tipo, né, dando exemplo da natação. Tem o Mundial de Piscina Curta, por exemplo, né? Que Uhum. é de 25 metros. Isso, Aí na Olimpíada não, tem 50. como se fosse isso. E eu Tem fiz vários isso para esportes que usar são como assim. transição ali para 53, porque eu não pesava 53 há muitos anos, né? Aham. Cara, agora que. Acho que assim, a sua mudança de esporte, ela passa também por um outro lado, né? Porque você, vamos dizer assim, você sai da sua zona de conforto, que era o judô, porque até onde eu entendi, você tinha um clube, você tinha um apoio e tal, e Sim. você vai para um esporte que, em teoria, você estava dando um tiro no escuro, né? Que você não conhecia os caminhos, né? Como é que foi isso aí? E tô falando de grana mesmo, Uhum. né? Eu não sei, e eu quero saber, eu ouvir de você, como é que é a estrutura do wrestling no Brasil, né? Os atletas, como é? Existe clube, existe os patrocínios individuais, os atletas da seleção, eles têm o apoio da confederação, e quem não é da seleção, como é que sobrevive, como é que faz, não faz? Explica para mim um pouco como é que funciona. Hoje em dia, eu gosto de dizer assim, que hoje em dia, né, quando você atinge um certo nível assim dentro do wrestling, você consegue viver bem do wrestling, né? Hoje, por exemplo, né, meu exemplo, eu tenho eu tenho apoio do time Rio, né, que é um apoio da prefeitura do Rio para atletas, né, do Rio de Janeiro. Aham. É como se fosse uma bolsa estadual. Isso, mas era uma Como se bolsa fosse um Bolsa Atleta focada ali estadual. para os atletas que
poderiam vir a classificar para os Jogos Pan-Americanos e para as Olimpíadas, né? É um apoio que chegou recentemente, né? Chegou em 2022 e que está sendo um suporte extremamente necessário ali para poder custear profissionais extras ali que a gente muitas vezes não tem ali à nossa disposição, né? Tem também, alguns atletas têm apoio das Forças Armadas, né? Eu já fui da Marinha, também, assim, foi um apoio extremamente necessário na minha carreira, porque se não fosse a Marinha na época, certamente eu já teria parado o wrestling, não ia ter como eu me sustentar no wrestling, então não são muitos atletas que têm esse apoio, mas quando a gente consegue, muda a nossa vida, mudou minha vida, assim, né? Que bacana. E tem também a Bolsa Atleta, aí depende do Bolsa Atleta, né? Hoje em dia eu recebo Bolsa Pódio, porque eu estou entre as 20 do ranking, e aí do ranking mundial, então eu consigo um bom suporte nesse sentido, mas demorou um pouquinho também para vir esse suporte, mas eu recebia já o Bolsa Atleta Internacional. Júlia, entre as 20 não, né? Quase entre as 10. Vamos exaltar isso daí. 11º é quase entre as 10, não é entre as 20. Entre as 20 seria 19º. Você está em 11º no ranking, então é quase entre as 10. E você falou da Marinha, né? As Forças Armadas, elas têm apoiam alguns esportes, alguns atletas, principalmente os esportes... Principalmente não. Hoje, exclusivamente os esportes que fazem parte do programa do Mundial Militar. Sim. Né? Então, o wrestling, ele segue no programa do Mundial Militar, porque, por exemplo, eu sei que o handball, durante um período tinha apoio, alguns atletas tinham apoio das Forças Armadas, mas saiu do programa militar, do programa Mundial Militar. Então, eles tiram, porque não faz sentido você ter atletas né, que representem o Brasil em nada. Né? Só dar o apoio pelo apoio não tem nada. O wrestling segue no programa do Mundial Militar? Sim, ele segue, e ainda bem que segue, porque para a gente é vital, né? Para os atletas que estão no wrestling é um apoio vital, sabe? É um apoio ali temporário, né? Que dura até 8 anos, pode durar, renova anualmente. Infelizmente, eu não estou mais, porque acabaram meus 8 anos, muito triste. Entendi. São 8 anos, então, você renova anualmente, mas no máximo 8 anos. 8 anos você... Sim. Você, no meu vai pra caso, reserva. o que aconteceu? Eu, quando era atleta de judô, eu cheguei a entrar na Marinha. Eu entrei em 2010. Eu fiquei até 2013. Eu fiquei 3 anos ali. E aí, por não ter mais resultados tão expressivos no judô, acabei sendo mandada embora naquele período. E aí foi o meu período ali de transição de carreira ali para o wrestling, então foi um período, digamos assim, financeiramente mais sombrio para mim. O que me salvava era o apoio que eu tinha ali do clube, né, o Instituto Reação, mesmo sabendo que eu estava nesse processo de transição, se manteve me apoiando por muito tempo, sabe? Isso foi muito importante para esse momento. Eles me deram um auxílio, né, o que eles podiam, com auxílio financeiro e um auxílio em bolsa de estudos. Para mim foi essencial. E aí eu vinha garantindo meu Bolsa Atleta. Ou era um Bolsa Atleta nacional, quando eu não tinha resultados em Pan-Americanos, ou Bolsa Atleta internacional, quando eu tinha. E Entendi. Esses auxílios aí, tanto... Né, em suma, todos governamentais, né? Todos públicos. Eles são importantíssimos hoje para grande parte dos atletas, principalmente os que estão aí na corrida olímpica, né? Tanto de classificação quanto de medalha para os Jogos Olímpicos. Mas a iniciativa privada também é importantíssima, né? Hoje você tem algum apoio privado ou são esses os seus patrocinadores, o governo, né? Através do Bolsa Atleta? Para falar a verdade, assim, em relação a esses incentivos públicos, eu acho que a gente é muito bom para a gente, sabe? Para nós, atletas do Brasil. Eles realmente apoiam. Mas a iniciativa privada, eu sinto que é muito difícil, assim. Eu já cheguei, uma época, a contratar uma assessoria ali de imprensa, hoje eu não tenho mais. Mas para ajudar a alavancar ali as redes sociais, que eu sabia que era importante para atrair esses patrocinadores privados. Mas eu sinto que é muito difícil, né? Porque eles normalmente querem os atletas que já estão lá na ponta da ponta.
E, e ao contrário, assim, né? A gente precisa de incentivo para chegar lá. Isso, eu já consegui algumas parcerias, né? Parceria que já me ajuda muito, né? Com é, é, empresa de suplementos. Quando eu viajo, eu tenho um chip que, assim, eu deixo de gastar, sabe? Sim, sim, Mas sim, de claro. apoio de iniciativa privada, eu nunca tive. É uma pena, porque sabe o que eu penso? Assim, eu penso que são tantas histórias legais assim para contar. Tipo, pô, agora você acabou de contar uma história. Pô, você era um atleta de judô que tinha um futuro grande pela frente, um brilhante futuro pela frente, por uma mudança de regra do judô. Você acabou que se reinventa para uma outra modalidade olímpica de luta e conquista uma vaga. Cara, essa história, tipo, as marcas, eu sempre falo isso aqui, as marcas elas poderiam se apropriar de uma maneira muito melhor, assim, para contar algumas histórias muito legais que não seja do mainstream, né, que eu chamo, que é futebol, que é outra prateleira, nem é esporte, é outra coisa, mas vôlei, basquete, a própria ginástica, judô, são esportes que são muito consolidados pelos seus resultados e tal. Então, agora, eu imagino que você esteja sendo, e daqui até a Olimpíada e até o pós-olímpico, caso os resultados venham, você vai ser muito requisitada por N situações, por empresas que talvez queiram apoio pontual, por repórteres, por pessoas da mídia que querem falar com você nesse momento. Mas a gente tem aí e o resto dos 3 anos, né? Que é a história que você tem que conquistar para poder se classificar, ou no seu caso aí, dos 5 ciclos olímpicos que você corre atrás. Então tem muita coisa aí que as marcas poderiam se apropriar e contar. E a gente espera que aqui no Pod Esporte, né? É um dos intuitos aqui, a gente possa abrir espaço para esses esportes que não são do mainstream aí, que sempre são vistos e tal. Então a gente espera poder contar essa história. Já veio um monte de gente aqui de vários esportes que, putz, já veio o menino do squash, sabe? Esportes que cara, você dificilmente vê, você sabe que tem pessoas por trás, pessoas que lutam, que batalham muito, mas que tem pouco apoio. Então é uma das nossas missões aqui também, Júlio. Espero que a gente consiga ajudar você a trazer mais algum apoio rumo aí a essa medalha, essa preparação que falta agora um pouco mais de 2 meses para os Jogos. E por falar em preparação, como é que tá aí? Né? Já passou a euforia da classificação e agora? Qual que é o plano até Paris? Tem competição até lá? Como é que tá esse seu cronograma? Aproveitando a sua fala anterior, Diogo, assim, eu só queria agradecer mesmo, porque realmente eu acho que a minha função hoje, né, eu sempre senti que a minha missão, né, precisava de uma missão, um propósito dentro do esporte. E óbvio, né, eu tenho meus sonhos pessoais, né, mas eu acho que o wrestling, uma vez que eu entrei no wrestling, eu me deparei com uma outra realidade, né, de esporte que eu falo, que é completamente diferente do judô, porque não é um esporte massificado aqui dentro. E aí, eu sempre, na minha cabeça, eu me vi com essa missão, né, de poder proporcionar aos atletas que estão envolvidos, né, a, a galera toda, não só atletas, né, aos professores, enfim, a comunidade do wrestling, de ter mais visibilidade, de crescimento do esporte dentro do nosso país. E eu acho que a Olimpíada, como você falou, traz um pouco dessa mídia, né, dessa visibilidade, e eu gostaria de trazer um pouco mais, porque eu vejo o Brasil com um potencial muito grande para o wrestling, né, mundial. A gente hoje em dia, né, vem num caminho ali de crescimento muito grande, que vários atletas antes foram abrindo as portas para que com certeza eu estivesse aqui hoje, e eu quero estar nesse caminho também, para que daqui a alguns anos eu veja ali, eu quero muito poder trazer a medalha agora, né? Eu vou me preparar e estou treinando para isso. Mas mais cedo ou mais tarde vai vir, sabe? E o pessoal vai começar a ver o wrestling de outra forma. A medalha ia impulsionar isso muito mais. Então eu vejo essa medalha não como uma coisa minha, né? Um objetivo meu, é um objetivo muito maior, assim. Então, aproveitando Pô, só que para legal. agradecer, sabe, esse espaço que você está dando para a gente, porque Imagina, realmente o é muito prazer é todo importante. nosso. O prazer é todo nosso. Um dia, tudo dando certo, você vem aqui ao vivo e a cores aqui do meu lado pra gente trocar essa ideia de novo. De preferência com a medalhinha, né? Com a medalhinha. Ia ser bacana você voltar aqui também. Mas enfim, fala aí um pouquinho do seu cronograma. Como é que Sim, tá pra na Paris? verdade, eu estou aproveitando essa semana, né? Eu voltei semana passada de viagem, estou aproveitando essa semana para poder
botar o planejamento todo em dia, né? Porque eu acabei de classificar, mas faltam 2 meses praticamente para a Olimpíada, então assim, não tem muito tempo, né? O que talvez por um lado seja bom, porque eu já venho de uma preparação, na verdade, e eu vou dar. Meu objetivo é dar uma continuidade nessa preparação, a fim de atingir o meu auge lá nos Jogos Olímpicos. A princípio, a ideia é eu ir para o torneio que vale ponto para o ranking mundial, que é o Ranking Series, na Hungria, né, em Budapeste. Vai ser agora início de junho. Esse torneio é o último antes dos Jogos Olímpicos que vale ponto, né, no ranking, e é o que vai definir, né, as cabeças de chave. Então, vai ser legal, porque atualmente, apesar de eu estar em 11º no ranking mundial, tem algumas meninas ali que estão na minha frente que não classificaram. Então, eu subo, né? Se eu não me engano, eu estou em Entendi. sétimo. Eu não analisei direito, eu preciso ver, mas eu estou em sétimo ou oitavo como cabeça de chave. Então, eu estou ali, são 8 cabeças de chave. Eu estou ali na beiradinha. E aí, esse campeonato vai ser Entendi. importante para isso, né? Entendi, para conquistar mais pontos e além do ranking mundial, você também, quem sabe, tá ali entre as 8 cabeças de chave. Isso. E... A gente já vai falar um pouquinho sobre, Oi? sobre a sua classificação. A gente já vai falar um pouquinho sobre a sua Uhum. classificação, mas explica um pouinho como é que funciona o torneio olímpico. São 8 cabeças de chave. Quantos atletas são na disputa pela medalha? São 16. Ai, é 16, muito aí 8 cabeças pouquinho. de chave. Vamos falar aí que você é top 16 do mundo, né? Só para começo de conversa. E aí é o que? É eliminatória simples, você vai lutando e vai caindo. Tipo o judô, ou vai avançando. No wrestling, né, a gente tem esse formato de chave, né, a gente tem, e você vai avançando na chave. Uma vez que você perde, você tem que esperar para ver se a sua adversária, né, o seu adversário vai chegar à final, porque você só vai ter chances de voltar para a repescagem, né, ou disputar bronze, se o seu adversário que te ganhou tiver ido para a final, senão você realmente está eliminado. E aí Entendi. o esporte tem dessas coisas, né? Eu acho Cara, interessante, é muito. porque você uma hora quer matar e outra hora vai falar, pelo amor de Deus, até te ajudo, ganha. Cara, mas é muito cruel isso, cara. É muito cruel esse formato aí do judô, né? Das lutas, né? Acho que todas as Sim, lutas são assim. Putz, acorda um dia, imagina, Deus me livre e guarde. Acorda um dia, tudo preparado, ser bem, tá? Acorda um dia com um piriri, sei lá, dá alguma coisa aí, uma ziquezira, uma gripe, sim. qualquer coisa que. Cara, acabou. Né? Tipo, 4, 8, 12 anos de preparação, de foco. Cara, vai num dia, né? Quando a gente fala de outros esportes, você tem chance. Perdi um jogo aqui e tal, próximo eu me recupero. Mas não, cara, as lutas, né, os esportes individuais, natação, atletismo, cara, é muito cruel, cara, isso aí, porque, pô, né, um detalhezinho, alguma coisa que você, dormir mal de ansiedade, né, que é o mais comum Uhum. que acontece, putz, aí você não tá bem pro dia seguinte. E às Putz, eu vezes acho que é uma ainda tem a preparação que tem questão, que né? ser muito. Dormir mal com sede, com fome, porque a gente tem que pesar no dia. Ainda pesa no dia, né? É. Nossa senhora. Você tem dificuldade pra bater peso? Não, não tenho dificuldade, mas eu tenho que fechar minha boca bem, assim. Eu tenho um É. acompanhamento nutricional, né? Eu acabei não falando, mas depois, até os Jogos Olímpicos do Rio, eu falei, né, que eu baixei de peso, fui para 53 quilos. Depois das Olimpíadas do Rio, mudaram o formato, né? Porque na época era pesagem um dia antes. Aí mudaram o formato e foi para pesagem no dia, porque acharam que os atletas estavam se desgastando muito para bater o peso, né, que não estava sendo saudável. E aí a pesagem passou a ser 2 horas antes da competição. E aí as categorias mudaram. E foi para minha antiga categoria no judô, que foi até 57 quilos. Então, assim, para mim foi bom. Só que eu fiz um trabalho de novo, né, para subir de peso, né, é, com massa muscular mesmo, porque pesar, eu ia pesar, eu era pesada já, mas não com a estrutura adequada. Eu fiz um trabalho para subir de peso e hoje em dia eu tenho que tirar no total assim de 4, 5 quilos, né, quando eu como bastante. Mas eu faço isso a longo prazo, exatamente para não ter uma perda muito brusca e perder, porque senão eu perco performance. Então não posso desidratar Claro. muito, tem que ser tudo bem regradinho, assim, em cima da hora. Eu tento desidratar o menos possível, né? Entendi, entendi. Você falou, imagino que você tem acompanhamento de nutricionista, certo? Sim.
Como é que tá a sua equipe de trabalho aí? Você tem um treinador, nutricionista, psicólogo, ou não? Sou eu com Deus e minha nutricionista aqui que você falou que tem. Como é que funciona esse grupo de trabalho seu, a sua equipe de staff? Sim, então, eu tenho um treinador, né, que ele me acompanha desde o meu início do wrestling, né, que é o treinador cubano. Ele era da seleção brasileira, ele era da confederação, ele acabou sendo mandado embora em 2021, e a gente se manteve trabalhando, né, durante esse período depois, eh, pela confiança que temos em um e outro. Porém, tem também um outro treinador que fica em São Paulo, né, em São José dos Campos, que é o treinador da seleção brasileira, que também sempre me abriu as portas e sempre me ajudou muito assim nesse processo. Então, os dois me acompanham durante todos esses anos, né, é, e me ajudam muito. Eu tenho um preparador físico, que é o preparador físico do COB, que é o Roberto Vicente, que é um excelente preparador físico também, inclusive era meu companheiro de equipe na época do judô, né? Então somos amigos há muitos anos e está sendo muito legal compartilhar esse momento com ele, porque ele me conhece desde criancinha mesmo. Eu tenho uma nutricionista também que também trabalhou comigo na época do judô, que é a Gisele Lemos. Eu tenho uma psicóloga, que é a Maíra Ruas, que foi uma profissional extremamente necessária agora para essa reta final, para essa classificação, porque eu tive um baque bem grande, né, no pré-olímpico anterior, né, e eu precisei ressignificar ali esse caminho, né, em pouquíssimo tempo, e ela abraçou a causa e trabalhou duro, né, com toda a equipe, e fora assim, no Maria Lenk, a gente tem acesso também a médico quando precisa, né, como eu treino lá, massoterapeutas que também são maravilhosos, é uma equipe, sabe, que está ali lutando junto com a gente, os fisioterapeutas, que são excelentes também. Enfim, hoje em dia a gente tem uma infraestrutura bem legal assim à disposição. Legal. Ginecologista, Quem, enfim. e quem oferece isso pra você é a Confederação Brasileira de Wrestling ou é o COB? Então, é o COB, mas a gente solicita através da confederação, né? E aí a Entendi. confederação, como sou atleta da seleção, eles acabam fazendo esse caminho, entendeu? Entendi. Legal. Você falou que sofreu um baque muito grande no último pré-olímpico, né? Reagiu mal? O que aconteceu? Sim, ai, Ou não quer foi falar difícil. enterrou? Ou não quer falar enterrou? Só Não, não. Ah, agora a gente tem que falar mesmo. Mas é que assim, o wrestling tem um sistema de classificação que, particularmente, eu acho muito injusto, né? Eu acho muito cruel. Mas a gente compete, né, o ciclo inteiro. A gente compete campeonato mundial, esses ranking series, né? Normalmente, né, tem 4 por ano. Poxa, e eu me mantenho competindo os campeonatos continentais, me mantenho competindo e com resultados meio que constantes, assim, né? Eu me mantive ali entre as 10 do ranking quase que o ciclo inteiro. E aí, cheguei no Campeonato Mundial em setembro do ano passado, que foi a primeira chance de classificar para a Olimpíada. A gente tinham 5 vagas. Eu acabei sendo eliminada na primeira rodada, né? E aí foi uma Putz. frustração, eu perdi no final, foi bem cruel, assim, né? Mas beleza, vamos embora, bora para a próxima. Senti um pouquinho ali, mas bora para a próxima, que eu tinha os Jogos Pan-Americanos. Lutei Jogos Pan-Americanos, acabei ganhando os Jogos Pan-Americanos, o que para mim foi, poxa, foi um momento incrível na minha carreira, né? Foi um feito incrível. E aí, 3 meses depois, eu teria o pré-olímpico continental. E assim, como eu te falei, existem 3 chances, que é o Campeonato Mundial, que são 5 vagas, esse pré-olímpico continental, que são 2 vagas, ou seja, tinha que chegar na final, e o pré-olímpico mundial, que é tipo uma repescagem mundial de quem ainda não classificou. Então, em teoria, assim, né, o pré-olímpico continental é a melhor forma da gente entrar, porque tem menos gente, né? Sim. A Europa e a Ásia, que são grandes potências no wrestling, estão lá nos continentes deles. Eu tinha sido campeã dos Jogos Pan-Americanos. Eu estava com uma expectativa assim
poxa, eu tô bem, dessa vez eu vou conseguir. E aí chegou uma semana antes, a gente teve o Campeonato Pan-Americano, não foi o torneio pré-olímpico, o Campeonato Pan-Americano, que eu fiquei em segundo, eu lutei muito bem, assim, né, acabei perdendo para a americana, que também já estava classificada, fiz uma luta dura. Na semana seguinte, fui fazer o torneio, me sentindo bem, preparada, forte, eu estava ganhando a luta, assim, com uma diferença, né, bem expressiva, assim, né, de 7-2, controlando bem a luta, faltando, sei lá, 20 segundos, eu tomei 4 pontos, ainda estava ganhando, fiquei liderando ainda por 7-6, e só que nesse momento eu desconcentrei, porque eu tomei a mesma pontuação que eu tomei no Mundial, e isso me desestabilizou totalmente, assim, né, tirou meu foco, e aí eu tomei outra pontuação, faltando, sei lá, 10 segundos. Eu fiquei de fora, né, nesse momento. Nossa E senhora. foi era uma atleta que já tinha lutado, tinha ganhado, então assim, foi bem impactante ali para mim. Eu falei, poxa, aí aí começa a passar um monte de besteira na nossa cabeça, né? Ah, eu acho que isso aí não é para mim, eu acho que eu não mereço, né? A gente começa nesses momentos, né? A frustração faz com que a gente tenha pensamentos que não são verdadeiros, né? É o seu sentimento falando mais alto ali. Sim, e aí foi aí nesse momento que a psicóloga te ajudou muito até você conquistar a vaga definitivamente. Não, ela foi essencial, porque eu vinha de frustrações assim, né, fora as frustrações de ciclos anteriores, né, principalmente o último ciclo para Tóquio foi muito cruel também, porque eu fiquei a uma luta de classificar, né, 2 vezes. Então, tipo assim, pô, sempre batendo na trave, parecia que a minha vez nunca ia chegar. E aí É, hoje em dia, quando a gente fala de esporte de alto rendimento, na verdade sempre, né? Desde sempre, só que mais recentemente se fala muito da história do trabalho mental. E assim, hoje não se faz mais esporte de alto rendimento sem uma preparação psicológica, sem, né, um suporte. Então, os profissionais da psicologia cada vez mais se especializando, você vê cada vez mais profissionais competentes. E repito, desde sempre existiu isso. Mas se colocou muita luz, muito holofote nisso aí, depois da Simone Biles, principalmente, né? uhum, Em Tóquio, né? Que caiu o disjuntor da menina lá, né? Entrou em parafuso. Porque se a gente, que é. E todos nós somos pessoas. Eu do handball, você do wrestling, que são esportes com um pouco menos de visibilidade, a gente sofre com essas pressões, porque são pressões que a gente se coloca, que o nosso entorno próximo ali se coloca. Imagina grandes nomes do esporte, né? Eu lembro sim, que em Tóquio teve uma foto que ficou icônica, assim. Eu acho que foi em Tóquio. Que tinha uma menina competindo, né? Uma foto, tem a menina competindo assim ao fundo. E estão todos os repórteres e as câmeras virados para Simone Biles, e tinha uma menina competindo. E assim, tá todo mundo olhando para ela, a competição acontecendo e todo mundo para ela. Então, eu fico imaginando, né, essas pessoas que são, repito, nós somos seres humanos como quaisquer outros, mas tem uns que como a luz está muito neles, assim, o foco muito neles, eles devem enlouquecer, assim, indóida mesmo. Então, assim, é fundamental. E que bom que você teve essa, né? Acho que você e todo o Brasil agradece a ajuda dessa psicóloga, porque conseguiu te ajudar a colocar você lá em Paris com essa vaga no Pré-Olímpico Mundial. Por falar em Pré-Olímpico Mundial, conta aí como é que foi essa doideira. Você chega, né, em teoria para os outros, meio abalada pela não classificação pelo Pré-Olímpico Intercontinental, pelo Pré-Olímpico Continental. E aí? Primeira luta, o que rolou? então, durante esse processo que foram, sei lá, 2 meses, né, eu fiquei trabalhando muito com a própria psicóloga, né, e com todos, com os treinadores, com o preparador físico, para fazer um trabalho ali primeiro de foco, né, de não ter uma autocobrança tão excessiva, né, essa expectativa que a gente tem na gente, que já é muito às vezes, né, a gente deixa a gente faz com que seja muito, muito, né, e sem nenhuma necessidade, assim. E eu fiz um trabalho ali durante esse tempo todo para chegar no campeonato e simplesmente focar em dar meu melhor, sabe? Era nada mais que isso, sem esperar nenhum resultado,
Apesar de eu querer muito a classificação, eu não estava esperando nenhum resultado ali. Sendo bem sincera, assim, eu estava esperando que eu pudesse dar tudo de mim ali. Isso eu tinha certeza que eu ia fazer. Se eu ia ganhar ou se eu não ia, realmente eu não sabia. E aí, na chave, acabei pegando a primeira luta com a italiana. A italiana é uma atleta jovem, foi campeã mundial júnior ano passado, não era a atleta mais favorita ali, né, na chave toda, mas era uma atleta expressiva, né, que vem vindo vem tendo um crescimento muito grande no decorrer do ciclo. Campeão mundial, né? Campeão Sim, mundial. ninguém é campeão mundial à toa, né? É. Então, e aí fui na primeira luta já focada no que eu queria fazer, com a cabeça realmente tranquila, e para minha surpresa, porque eu estava esperando uma luta mais dura mesmo, eu acabei conseguindo, com 1 minuto e pouco de luta, acabei conseguindo encaixar um golpe no momento que eu consegui me aproximar dela e já caí encostando, né? Acho que eu acabei não explicando o wrestling, né? Mas basicamente o nosso ippon, né? Como a gente finaliza a luta, é através do encostamento, que é imobilizando o adversário com as escápulas encostadas no tapete. Por isso que vocês ficam igual o exorcista lá, né? Isso. Tentando tirar. Que Isso. agonia que me dá Ficando em aquilo, cara. point, porque enquanto não encosta as duas escápulas, não é touch. Então você pode ainda voltar, mesmo você quase foi encostado. Às vezes o contrário é muito frustrante. Quando você está quase encostando, aí você faz uma força danada ali, né, para encostar a menina fica se contorcendo, parece que não tem osso, sei lá, não consegue sair. Aí quando você vê, ganhou 2 pontos naquilo. Eu falo, gente, um desgaste danado para 2 pontos. E até uma curiosidade, Júlia, deixa eu te interromper só rapidinho. Por isso que os árbitros ficam todos agachados também, né? Fica, tipo, os caras ficam o tempo inteiro agachados pra justamente ver se encostou as escápulas. E pra quem não sabe o que são as escápulas, deve ter gente que não sabe o que é, são os 2 ossinhos das costas lá. É a asa, a famosa asa. Sim, exatamente. Então, por favor, siga aí. Desculpa te interromper. Nada, pode interromper quando quiser. É porque eu falo pra caramba também, né? Não, mas se deixar eu e você, então a gente vai 5 horas aqui de programa, porque eu também. E aí foi, assim, me surpreendi realmente, porque eu já tinha treinado com essa menina uma vez e vi que ela era meio chatinha, assim, né, de aproximar e, enfim, também já conhecia meu jogo, eu tenho um jogo um pouco mais agarrado também, né, até por conta do meu histórico ali no judô, eu tenho uns golpes ali que o pessoal não deixa muito eu chegar perto. E aí Entendi. fica um pouco mais difícil. Então, foi bom, né? Já foi bom início ali de competição, né? Eu já saí assim, tranquila, porém, que bom, consegui dar o meu melhor. Vamos para a próxima. Foi rápida a luta? Durou mais ou menos uns 2 minutos e pouco até encostar. Isso é importante também, né? Porque se você pega as lutas logo no começo longas, você acaba se desgastando mais pro final da competição. Isso aí quem falou muito foi o Thiago Camilo aqui, do judô, né? Uhum. Ele falou, cara, eu tentava, principalmente em Jogos Olímpicos, assim, eu tentava finalizar minhas lutas no começo. Porque eu sabia que o desgaste ia ser grande. Se eu ficasse amarrando luta, é um risco que você corre, mas por outro lado você chega mais inteiro. Você pega as lutas que são muito amarradas no começo, o cara normalmente chega mais, né, baqueado para as finais. Mas enfim, por isso que eu perguntei. E aí na sequência, quem veio? Na sequência, acabou classificando, passando a menina do Quirguistão, né? Quirguistão é um país que vem crescendo muito no wrestling. Tudo que esses estão aí, Estão, Uzbequistão, Quirguistão, perigoso. Pralaguistão, tudo é esquisito nesse esporte aí, cara. Os caras são bons. Sim. E aí eu não tinha, como eu estava tão concentrada na minha luta, eu não a conhecia também e não tinha visto lutar, não tinha dado tempo de vê-la lutar. Aí eu fui também, né, entrei bem focada ali, pensando em começar pouco a pouco, de me aproximar pouco a pouco ali e ir encaixando, ajustando meus golpes. E aí também foi na mesma pegada. No início do primeiro, a gente tem 2 rounds, né? 2 rounds de 3 minutos, com 30 de intervalo entre eles. Nesse primeiro round, eu comecei me aproximando e aí consegui já encaixar
um golpe que eu faço, que é o outigari, que é tipo um gancho por dentro das pernas, e consegui encaixar e já jogar de 4 pontos, né, que ela caiu de costas no chão, e aí ela virou de frente. Nisso que ela virou de frente, eu encaixei um golpe que a gente faz no wrestling, que a gente chama de cruzeta, que a gente meio que enrosca as pernas, né, porque ela cai já de perna aberta e quando ela vira, ela já cai com essa cruzeta meio que ajustada para mim. Eu já encaixo e giro. E cada giro desse são 2 pontos. Então, assim, Ah, eu consegui fazer esses 4 pontos e fiz mais 2 giros, né? Porque acabou saindo da área. Então foram 4 pontos, 2, 2, acabou somando 8. A outra forma eu vou falando pouco a pouco, né? A outra forma de acabar a luta, no estilo livre, né? Com 10 pontos de diferença em relação ao adversário. Então, ou seja, mais 2 pontos ali, eu ia acabar com a luta. E aí voltamos de pé, né? Voltamos a lutar. E nisso eu fui tentar fazer um outro gancho, né? Outro outigari. A menina já estava esperta, ela defendeu, enfiou o braço por dentro, e aí eu fiz um suplê, né? De frente, assim, né? Atacando ela por cima de mim. E aí nisso ela caiu, foram mais 4 pontos, então acabei somando 12 e fiz o tush, que é o encostamento, né? E aí aham. acabou a luta no primeiro round também, ali no finalzinho do primeiro round. Coisa linda, hein? Coisa boa. Esse último golpe que você falou é tipo. Você lembra do Street Fighter, o Zangief, que jogava pra trás aqui? É esse, né? Mais ou menos. Pro Mas povo entender. dá para Pro imaginar. povo e pra eu entender. Não, mas foi bom o exemplo, a comparação, É, gostei. a referência passa, né? Tá, aí você venceu essa luta, e aí? E Aí aí, já começa o ciricutico aqui dentro, que tá próximo à vaga, e aí? isso. Então, eu acho que eu já tinha passado por esse processo antes, principalmente para Tóquio, né? Que é uma luta também. Perdi também nessa semifinal desse pré-olímpico mundial. É, eu não, para falar a verdade, eu não fiquei muito ansiosa, não, sabe? Eu consegui me manter bem estável mentalmente, com a mesma proposta. Ah, eu vou entrar e vou dar meu melhor. E apenas isso. O que tiver que ser é um resultado ali que eu não tenho controle mesmo. E aí acabou passando, né? Aconteceu uma surpresa ali na chave de baixo, porque a favorita para sair na semifinal era a búlgara. A búlgara foi medalhista de bronze em Tóquio. Ela era uma favorita ali. E acabou que a búlgara perdeu para a cubana, né? A cubana ganhou dela por superioridade, acabou surpreendendo. E aí eu estava esperando a cubana, né, para lutar. E na verdade quem passou foi a Uzbek, né, a menina do Uzbequistão. É Aham. uma menina boa também, que já foi vice-campeã asiática, foi terceiro nos Jogos Asiáticos ano passado, assim, uma menina meio esquisita, né, meio enrolada. E eu já a conhecia, porque eu já tinha lutado com ela uma vez ano passado. E aí eu pensei, eu já pensei na tática que eu ia fazer, que eu ia pegar no punho dela, não deixar ela tão solta, que eu sabia que ela se enroscava muito. E aí foi isso, eu entrei na semifinal, né? Aí teve um intervalinho ali entre as quartas de final e a semi. Foi o tempo ali de descansar um pouquinho, recuperar. E aí chegou a semifinal, no momento, né? Fiquei ouvindo uma música, pensando, focada, né, nisso que eu ia fazer. Iniciou a luta, eu comecei a pegar punho, controlar punho, fui tentar fazer um outigari, só que eu não a movimentei o suficiente e entrei meio longe. Ela acabou contragolpeando e caindo nas minhas costas. E aí ela ganhou 2 pontos e fiquei segurando ali no chão para mandar subir de novo, né, para ela não encaixar mais nenhum golpe no chão. Subiu, então ela começou ganhando de 2-0 por um erro meu. Aí eu pensei, Aham. não, eu vou fazer, mas não me desesperei nem nada, me mantive ali buscando o meu trabalho, mas logo em seguida eu consegui fintar para encaixar esse outigari, esse gancho por dentro. E aí eu consegui encaixar, joguei de 4 pontos, e aí como eu quase fiz o touch nela, fiquei controlando para fazer o encostamento, né? Ela ficou se contorcendo, isso aí acaba dando mais 2 pontos.
E aí eu somei 6. Então eu passei ali para 6-2. Aí fiquei numa vantagem boa, né? Acabou que ela não foi encostada, que ela ficou se contorcendo pra caramba, né? Ela ficou brigando ali para não ser encostada. Eu ganhei o primeiro round, né? Só que é contínua a pontuação. Fomos para o segundo round e meu objetivo no segundo round era controlar aquele punho dela, que era perigoso, né? Ela ia ser perigosa com aquele punho livre. E quando tivesse oportunidade eu ia pontuar e não ia deixar ela estabilizar a pegada dela. E ficou nisso. Eu fiquei meio que enrolando mesmo ali, né? Existe punição Sim. no wrestling, tipo, por não Falta de combatividade, né? combatividade, é isso? Passividade. Isso. É Sim. exatamente isso aí que eu queria falar. Então, eu acabei até tomando, né? Porque chega ali no final, eles querem ver mais ação, e aí eu fiquei mais defensiva realmente, propositalmente, para não dar muito espaço. E aí eu acabei tomando uma passividade no momento que ela me empurrou, e eu fui indo para trás, né? Só que eu fui indo, não correndo, né? Fui indo defendendo assim, só que ainda assim eles deram um ponto de fuga, né? De saída da área e dessa passividade. E aí depois teve mais um também. Mas aí ficou 6-5, desculpa, 6-5. E aí, no último momento, ela acabou pedindo challenge, né, que é o vídeo, né, assim, que já estava perdido mesmo. Chamou o VAR. Chamou o VAR, que já estava perdido mesmo, e para tentar ver se conseguia alguma pontuação, alguma coisa, mas tinha sido muito claro que não havia acontecido mais nada, e eu acabei ganhando ali. Aí eu ganho mais um ponto, aí a luta finalizou 7-5. Quando a gente joga o challenge, né, e você ganha o challenge, você tem a pontuação trocada, né, e seu challenge de volta. Quando tá errado, né, quando não é aceito, o que você está querendo, você acaba perdendo o challenge e perde mais um ponto. Então, por isso que eu ganhei mais um. Entendi. E aí, depois dessa luta aí, como é que ficou a cabeça? Como é que ficou? Nossa, naquele momento, para mim, foi uma realização, assim, porque... E foi muito legal, porque o meu noivo estava lá, né? E aí, nesse momento, eu fiquei procurei a galera do Brasil que estava lá, gritando pra caramba, e aí eu procurei ele, e ele estava com uma blusa escrita, já deu certo. Porra, que massa. Só podia ser de Niterói Ele é aí, de cara. Niterói, tá vendo? É Só podia gente boa, não tem jeito. Então. Nossa, Só foi podia muito ser de bom. Foi uma Niterói. realização, ainda mais com ele do meu lado, que acabou me dando realmente uma tranquilidade, que ele, né, depois do último pré-olímpico, né, do que eu tinha perdido, ele falou, não, no próximo eu vou. Aham. Onde quer que seja, eu vou dar um jeito de ir, porque é muito importante. Ele sabia, né? Ele é da luta? Ele é da luta Ele também, não? foi judoca. Ele foi judoca. Hoje em dia ele não é mais judoca, né? Atleta. Ele trabalha com judô, mas não é mais judoca. Mas judoca não, né? Aham. Judoca ele não é mais atleta de judô. Ele dá aula, Sim, sim, enfim. sim. Mas ele Ixi, super. então em casa também é Não, esporte o tempo inteiro, falando de foi luta, incrível. de... A gente até ficou mais alguns dias lá, sabe? Foi melhor ainda, porque eu não sabia qual seria o É, resultado. Então foi muito bom, porque a gente acabou usando pô, que para legal. comemorar É, também. quase que uma lua de mel, Sim, né? sim, Estendida. exatamente. Júlia, que legal, cara. Que legal. Eu acho, como eu tava falando, e não só para marcas, né? Mas como eu tava falando antes, é uma história muito legal, assim, né? De, pô, você mudou de esporte atrás de um sonho, e esse sonho hoje se tornou realidade, com a possibilidade de um outro virar realidade, né? Quando a gente entra nos Jogos Olímpicos, meu, você hoje tá em 11º do ranking, tá entre as 16 melhores atletas do mundo dentro dos Jogos Olímpicos, porque lá só tá a nata da nata, e ali todo mundo em condições iguais de competir. E assim, eu, do fundo do meu coração, né? Conhecendo, claro que eu conheci você mais recentemente com a conquista da sua vaga olímpica. Eu acho que foi um momento que teve, né, uma Sim, grande visibilidade. Não só você, como o wrestling também, que é um dos seus objetivos, foi o que você falou aqui, né? Que você também tem essa missão de levar o wrestling para cima, né, para ter mais visibilidade, para se tornar um esporte cada vez mais reconhecido. E, pô,
muito feliz de ter tido você aqui para esse papo aqui no Pod Esporte, conhecer a sua história, saber como você chegou, como você vai chegar em Paris. Você pode ter certeza que aqui, não só eu, mas toda a equipe aqui do Pod Esporte, da Olá, da Isto É, tá agora torcendo por você também em busca dessa medalha. Fica sabendo que você tem uma galera aqui forte aqui, faz uma corrente muito positiva para que dê tudo certo lá em Paris. Poxa, muito obrigada, Diogo. Eu amei estar aqui com vocês. Eu amei o convite e principalmente foi um bate-papo que passou muito rápido, né? Tava vendo aqui, passou super rápido. Você falou bem que não tinha script, ia ser descontraído. Eu falei, aqui a gente vai que passa o tempo, o povo fica levantando plaquinha ali, eu só fica quieto aí que tá rolando papo Não, eu fico imaginando e as coisas vão pessoalmente também acontecendo. deve ser ainda mais incrível, porque é bate-papo ali de resenha mesmo, né? Uma Não, resenha. Poxa, eu amei. Meu primeiro podcast. o convite tá feito. Boa, o convite tá feito aqui para você vir aqui pessoalmente, voltando de Paris, com medalha, sem medalha, mas com essa simpatia sua aí, com esse alto astral, que isso é o mais importante, eu acho, né? Levar as coisas com leveza, todos os tombos que você levou, você carrega isso na sua história e com certeza vai fazer um papel muito bacana lá em Paris. Muito obrigada, Diogo, muito obrigada a todo mundo que fez o convite, obrigada por me deixar falar um pouquinho do meu esporte, do wrestling, da galera conhecer. Aproveito para pedir também, né? Não sei nem se eu posso, mas para me seguirem lá no Instagram, na rede social. Eu não sou uma super blogueira, mas eu tento estar o mais ativa possível, eu juro. Vou tentar passar um pouquinho também dessa minha trajetória para Paris e gostaria da energia positiva de todos. Aproveitar também e pedir para seguir a CBW, né? Que eles têm tido um papel bem importante também nessa preparação, e eles também vão estar mostrando um pouquinho, né, desses bastidores, e agradecer a vocês, que foi muito incrível, muito obrigada, meu primeiro podcast, e foi muito mais incrível do que eu pensava, muito obrigada. O primeiro de muitos, e fica tranquila que todos os links aí, tanto o seu da rede social, do Instagram, da CBW também vão estar aqui na descrição do episódio, tá? A gente faz questão de divulgar e sempre que sai o episódio a gente divulga todo mundo. Isso aí é uma das nossas missões aqui também, divulgar todos os esportes, principalmente aqueles que têm pouco espaço, pouca visibilidade, tá? Mas muito sucesso pra você, muita sorte. Espero que o Niterói esteja maravilhosa como sempre é. Está. Tô com saudade daí. Tá bom? Ó, e para você que acompanha esse episódio do Pod Esporte, não esquece de seguir os nossos canais, tanto no Instagram, no YouTube, Spotify, além de seguir, obviamente, a Júlia. E também, agora, a partir de a gente já tá os 2 episódios lá no canal da Isto É também. Então se inscreve lá no canal, ativa lembrete para sempre que tiver episódio novo, você ser notificado, tá bom? Eu adorei esse papo, amei esse papo, espero que vocês também tenham curtido. Um abraço, até a próxima. Fui!